Fabiano. Então é legal você falar também, não sei se a Mara ouviu o Abel falar na coletiva de hoje, mas ele quase que chora na resposta pelo inconformismo do cartão de hoje. Né? Ele até admite que é um tema que o preocupa muito, que ele precisa melhorar o comportamento, que ele é muito cobrado pela esposa e pelas filhas, né? Que ele não é exemplo para ninguém dessa forma, que com ele a tolerância sempre foi zero, nem agora com essa orientação nova que vai ser, sempre foi zero. E ele reclama que o Bandeirinha, para se dirigir a ele, falava com ele em espanhol, como se ele não falasse português. E aí ele ficou ainda mais perdido. Então ele criticou a arbitragem, mas ao mesmo tempo ele falou: olha, hoje, eu sei que o meu histórico é ruim, mas hoje não era para eu ter sido expulso. Eu não fiz nada, eu não ofendi em nenhum momento. Estou até curioso para ver o que vão colocar na súmula para justificar o meu cartão vermelho direto. Mais ou menos assim que ele falou. O que você sentiu de tudo isso, assim, Lavieri, da arbitragem barra expulsão do Abel? E na súmula até saiu, né, que segundo o assistente 1, tô lendo aqui Bosquila. a súmula direto, tá escrito, essa hora não pode falar ainda, mas que a arbitragem de essa, segundo a súmula, foi a ofensa que fez o árbitro expulsar o Abel. Na coletiva, ele parecia realmente bastante sentido e chateado. Agora, eu vi pelo menos, né, pela televisão, a gente não está vendo lá dentro do estádio, então a gente depende bastante dos cortes, das câmeras, e pelo que é muito difícil a gente ter certeza da intensidade ali da reclamação do Abel. O que a gente sabe é que o Abel, ele é chato, né? Ele reclama de tudo o tempo inteiro. E hoje o árbitro, por mais que tivesse ali alguns momentos perdidos e tal, meio confuso, na minha opinião, não era um jogo que a arbitragem tivesse sendo protagonista, tivesse prejudicando pra caramba o Palmeiras, assim, tinha lances ali que poderiam ser para um lado ou para o outro, mas nada grave, assim, eu nunca defendo, né, o técnico que vai e xinga o árbitro, mas tem alguns momentos que você fala, pô, mas também é difícil segurar, né, o cara não tem sangue de barato, o cara tá ali na beira do campo. Nesse caso, o Palmeiras estava vencendo de 1-0, tinha uma faltinha para um lado, uma faltinha para o outro, e aparentemente o Abel reclamou, sim. Ele ironizou, disse que não falou isso, fez esse meia-culpa na coletiva. A verdade é que o Abel ele sofre com essa fama que ele mesmo construiu. Não foi ninguém que colocou para ele, ninguém falou, o Abel é mala. Não, a gente viu muitas vezes, ele já foi expulso um monte de vezes, mais de 10 vezes, tomou amarelo o tempo inteiro. E aí ele joga esse papo da família e tudo mais. Bom que ele aprenda, né? Não estou dizendo, mais uma vez, não dá para falar o árbitro estar certo, porque a gente não viu, não tem pelo menos por enquanto a câmera não mostrou, não tem o microfone aberto e tal. Mas também não dá para confiar nada no Abel quando o tema é arbitragem, né? Eu confio no Abel no tema tático, na gestão de grupo, nas opiniões de futebol, mas na questão de arbitragem é muito difícil. Então fica uma palavra contra o outro, é difícil a gente aqui dar um veredito, mas a verdade é que o Abel tem pouquíssimo ou nenhum crédito na hora quando o assunto é arbitragem, né? Amara, e aí? Tá mudo, tá mudo. Alô? Alô, Agora voltou? sim, Voltou. voltou. Perdão. Então, eu queria até aproveitar esse gancho para conversar com vocês e perguntar o que vocês acham disso, assim, né? Um técnico falar que a arbitragem é uma merda seria um motivo para uma expulsão? Assim, o que vocês pensam sobre isso? Porque eu fico É, sempre num lugar esquisito, assim, né? De o que é aceitável, né, em termos ali de um comportamento do árbitro na beira do gramado, e às vezes acho que esse politicamente correto exacerba, né, o que é possível ali. E, não sei, sabe? Dependendo de como for, a gente não vai ter essa imagem certinha da hora que ele disse isso, se é que ele disse isso, para poder avaliar e julgar esse caso com um pouco mais de cuidado. Mas eu fico sempre me perguntando o que é válido, né? Esses dias a torcida do City, né, quando ganhou lá do Liverpool de 4-1, começou a cantar lá, Klopp, amanhã você está demitido, né, you are
Sacked in the Morning, alguma coisa assim. E aí o City soltou uma nota repudiando os cantos da torcida, falando que aquilo era inaceitável, né? Então eu fico me perguntando assim, o que é aceitável em termos de estádio, né, dentro dessa cultura, que é uma cultura às vezes mais bruta, né, mas também durante tanto tempo foi tão permissiva e agora está querendo, sei lá, mudar um pouco essa cara e ser um negócio mais jogo de tênis, assim, que as pessoas ficam batendo palma, mais comportadinhas. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho uma Amara, questão muito de... Pode falar, Alex. fala aí, Lavieri, tá Não, engatilhado, eu mas acho que fala é aí. uma questão muito de critério, assim, sabe? Tem árbitro que vai topar, ouvir, você falar, você é um merda, sua arbitragem é ruim. Tem um outro árbitro que vai topar seu filho de não sei o que lá. Tem outro árbitro que não. É muito uma questão de critério. E essa é a grande questão do futebol brasileiro, da arbitragem de forma geral. A gente vai ver na mesma rodada, no mesmo dia, um critério aplicado para um jeito, o outro critério aplicado para o outro. É muito difícil a gente ter certeza. No ambiente de futebol, até no ambiente de futebol de várzea, em qualquer lugar, a gente sabe que tem nervosismo, tem palavrão e tal. Tem árbitro no profissional que você vê a linguagem dos jogadores ali, você faz a leitura labial e você vê o cara falando todos os tipos de palavrão, o árbitro fala, beleza, sai fora e tal, não sei o quê. Tem outro árbitro que não topa nada, né? Aparentemente, o árbitro já tinha falado pro Abel parar antes. Então a questão é, o cara chega e fala, para, não faz mais isso, eu vou te expulsar na próxima. E o cara continua, mais uma vez, não dá para falar que a intensidade está certa, mas também tem que ter muito a questão do critério. E aí você vai perguntar, se o Abel falou, sua arbitragem é uma merda. No lance seguinte, o jogador falou a mesma coisa, ele foi expulso também, tomou amarelo, foi advertido. É muito essa questão. Eu não consigo te falar qual é o certo e errado, porque tem muito como cada árbitro leva o jogo. Mas eu espero, pelo menos, que minimamente seja cumprido um critério de preferência no campeonato todo. Minimamente de um jogo inteiro, né? Que você fala, pelo menos são duas pessoas diferentes, beleza, o cara tem um critério ou outro, mas o ideal é que fosse no critério no campeonato todo. Mas a gente sofre muito para ver esse mesmo critério, e aí daí acho que vem a preocupação que o Perecini levantou da questão do poder que você vai dar por uma arbitragem que não é profissional e que muitas vezes não tem esse critério, não tem essa qualidade que a gente espera para um nível de futebol no Campeonato Brasileiro.